pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e esse é mais um vídeo do Coisas de Lucy. E o vídeo de hoje é um vídeo literário. Eu vou resenhar um conto pela primeira vez aqui no Coisas de Lucy. Eu li o conto O Príncipe Congelado, do autor Raigor Ferreira. Eu vou deixar a capa aqui na tela pra vocês, porque eu não tenho um Kindle pra mostrar pra vocês e esse conto só está disponível em e-book. Ele está sendo vendido na Amazon por R$1,99, é muito barato, gente. Eu recomendo pra vocês comprarem, porque é um conto muito bom. Vale a pena. E agora eu vou contar pra vocês por que eu achei muito bom e todas as questões que eu desenvolvi a partir desse conto. Bom, o autor nos apresenta nesse conto a história do príncipe Felipe que vive no reino Arvoredo. O príncipe Felipe tem várias questões problemáticas na sua vida, ele é só uma criança quando o conto começa e já vemos várias questões pra se explorar aí que, tenso. Seus pais são extremamente controladores. Em uma monarquia a gente sabe que os pais esperam que o filho assuma a responsabilidade deles, né? Então, tipo, a pessoa nasce já como príncipe e princesa sem querer aquele trono ou não, nasceu com esse título, é inevitável. Então, a gente já sabe que isso acontece, mas aqui no conto nos é apresentado de uma forma bem complicada, né? Porque o pai, o rei, né, do reino Arvoredo, ele quer levar o príncipe Felipe pros treinos militares, ele quer que o menino veja tudo desde pequeno, aprenda a lutar e vire um guerreiro, um rei super forte, manana, entendeu? Então, tipo assim, ele é uma criança e já tem que ir ver a galera lutar e acontecer coisas super pesadas, eu acho que não. E a mãe já acha que ele deve ser um conselheiro do reino, super inteligente e não sei o que. Tá, a mãe tá tentando proteger o príncipe de toda essa guerra, essa luta, essa coisa horrível que uma criança não deve ver. Ela acha que é muito pesado, que ele é muito novo pra ver esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo ela também tá querendo controlar ele de uma outra forma. Tudo bem, a parte dela é mais leve, ela é mais protetora, ela quer manter ele no reino, manter ele trabalhando ali, tipo, aprendendo desde pequeno o que tem que ser feito dentro de um reino, mas de uma forma mais tranquila, então ela tem mais amorzinho, assim, ela me conquistou um pouco mais, mesmo também estando errada. Mas, como eu disse, a gente já sabe que uma monarquia vai ter esse certo controle. E aí, além de ter que ver essas coisas horríveis, o príncipe acaba se machucando em um desses treinamentos militares, ele não quer mais, ele é uma criança, ele não quer fazer isso. E aí, além de acontecer tudo isso, de fazer o que não quer, de ver coisas horríveis, ele ainda presencia muitas brigas dentro de casa, porque os pais estão o tempo inteiro discutindo o futuro do menino. Então, a primeira questão aí, problemática, que vemos que o personagem pode ter um grande problema no seu futuro por conta disso, são as questões familiares, porque dentro da família dele ele tem vários conflitos. E aí, dentro dessas discussões, eu enxerguei alguns pontos que eu achei importante e eu acho importante de citar aqui no vídeo pra vocês. Um dos pontos é essa coisa da responsabilidade desde criança, tipo, ele nem queria e ele já tá com aquela responsabilidade ali por ter nascido em um reino, por ter nascido príncipe, isso é bem complicado. Outra questão que me incomodou e que eu achei bem forte aqui é que a mulher não tem muita voz nessa situação aqui. É simplesmente o que o pai quer que o menino vai fazer, entendeu? Ela fala o tempo inteiro o que ela acha melhor, mas isso não acontece. A rainha não... a opinião da rainha não é levada em conta e isso é bem complicado e é uma realidade, né? Então, eu acho que o Raigor explorou isso bem. Ele não quis colocar isso como, na minha opinião, né? Ele não quis colocar isso como o que é certo, mas como o que acontece e de uma forma que a gente enxergue e problematize, entendeu? Que a gente pense, nossa, olha isso aqui, não sei o quê. Então, eu achei... Depois eu vou continuar falando que várias outras coisas que eu achei dentro desse conto, mas eu achei várias coisas importantes de se pensar. Isso é muito bom. E eu vou desenvolver. Uma outra questão muito complicada que acontece muito nas famílias é que o rei, ele tá sempre comparando o filho com ele próprio. Só que quando ele era criança, era uma outra época, uma outra vivência, outra sociedade, outras coisas aconteciam e é por isso que ele aprendeu todas as coisas que ele aprendeu de uma forma diferente. E aí ele compara o filho dele com ele, na época que ele tinha a idade do filho, falando que o filho é fraco, que ele viu coisas muito piores. Só que peraí, moço, agora as coisas são diferentes, seu filho não precisa passar por tudo que você passou, ainda bem, porque os tempos mudaram, entendeu? Então, tipo, eu acho que essa é outra questão colocada aqui no conto, bem importante, essa mania de algumas famílias de sempre colocar o filho em comparação a si próprio. Você viveu outra situação, outra época, entendeu? E não...
E isso faz a gente gostar cada vez menos desse rei, sabe? A gente gosta mais da rainha, mas ao mesmo tempo também eu fico meio brava com a rainha. Eu queria ela lá, tirar esse menino dos dois e falar, deixa o menino viver, essa criança, coitado, menino. Mas né, não podia fazer nada. Então cada vez menos a gente vai gostando do rei e enfim, acontece outra coisa. Mas enfim, deixa eu falar outra coisa. Durante essa parte da narrativa, eu percebi um ponto que eu não sei se essa foi a intenção do autor. Rhaegar me conta se foi, mas tem um momento que ele fala assim, e o Pequeno Príncipe presenciava, não, as brigas. Eu não me lembro exatamente o que falava, mas eu lembro que existia a palavra Pequeno Príncipe. E aí eu pensei, é uma referência, que fofo. E eu amei isso. E eu não sei se é realmente uma referência ou se foi dito isso porque ele é pequeno, uma criança e é um príncipe. Mas se foi uma referência, acertou, foi ótimo, eu amei ter essa referência. Eu acho que todas as pessoas que gostam do Pequeno Príncipe lendo isso iam lembrar, iam pensar, ai que legal, o Rhaegar colocou como referência, entendeu? Mas só uma besteirinha aqui. E agora a gente vai pra outra referência, porque a partir dessas brigas, dessas coisas que acontecem, o príncipe, ele passa por uma tragédia e aí ele começa a ficar congelado. Né? Ele começa a congelar o corpo dele. E eu não vou falar tragédia, pode ser spoiler, é um conto curto, então a chance de eu dar spoiler aqui é muito grande, então eu vou tentar me conter aqui pra falar só os pontos importantes. O nome do conto é O Príncipe Congelado, então que ele congela não é uma novidade pra vocês. E essa parte dele ficar congelado, quando isso acontece, todo o reino é atingido por um frio muito grande. Aí eu peguei uma referência de Frozen, será que é? Será que não é? Não sei, mas se foi muito bom também, porque a gente acaba percebendo isso e é muito legal. Olha, que eu tô pensando agora, eu não vi em que ano que isso foi escrito, esqueci. Na verdade eu vi, mas eu esqueci. Tem que ver isso pra ver se é uma referência de Frozen ou se Frozen pegou a referência do Rhaegar. Que loucura. E eu senti também um problema na população desse reino, que até um ponto parece ser super legal, super fofa e que entende o problema dos seus governantes, que são o rei e a rainha, mas aí quando acontece esse problema com o príncipe, eles começam a caçoar do menino e eu fico tipo, meu, vocês eram legais, agora não são mais, será que é porque o menino nunca apareceu tanto pra eles, não governou a cidade e agora tá aparecendo logo com esse grande problema? Não sei, mas eu fiquei bem chateada com essas pessoas, não façam isso, não zoem o menino, ajudem ele. E aí eu fiquei pensando que tipo, essa atitude da população do Reino Arvoredo, ela se refletiu um pouco na atitude da nossa sociedade, sabe? Porque assim, as pessoas parecem muito empáticas e queridas quando acontece uma tragédia, e aí quando acontece outra coisa que é motivo de piada, elas também querem correr e fazer piada. E eu fiquei pensando, a nossa sociedade faz muito isso, a galera gosta de uma tragédia, gosta de ver alguém sofreu, ai que tadinho, tô tão triste, nem sabia quem era a pessoa, entendeu? E aí quando acontece alguma coisa engraçada, né? Porque não é engraçado o menino congelar, mas enfim, quando acontece uma coisa que as pessoas começam a fazer de piada, todo mundo quer fazer também, e eu fiquei pensando que talvez o Rhaegar tenha escrito essa sociedade baseada na nossa, com essa reflexão, e isso é uma referência também pra gente perceber, eu achei muito interessante. Logo aparece uma personagem no conto que chama Princesa de Fogo, e aí eu percebi uma outra referência também, não sei se é verdade, não sei se é coisa da minha cabeça, porque eu vejo todas essas coisas que se pareciam aqui, mas Hora de Aventura, né gente? Príncipe Congelado pode ser uma referência tanto a Frozen quanto ao queridinho Rei Gelado aqui que eu coloquei aqui, porque eu acho que tinha tudo a ver. E essa Princesa de Fogo, existe uma Princesa de Fogo na Hora de Aventura, eu achei muito legal ver isso também. E aí, quando essa princesa aparece, a gente presencia uma parte da narrativa muito interessante que contrasta totalmente com o que aconteceu no começo, porque no começo o príncipe estava sofrendo por questões de ser forçado a coisas que não quer fazer, ver brigas dentro da família, ou seja, tava faltando amor ali dentro, tava faltando uma harmonia, sabe? Uma família feliz que fica de boas, rindo e conversando. Isso não acontecia na vida daquela criança. Então ele cresceu vendo briga e sendo forçado a fazer coisas que não queria. E aí agora apareceu uma personagem que traz pra ele tudo isso que ele não teve. Carinho, empatia, sabe? Alegria, momentos leves e simples de que todo mundo precisa. E aí fiquei muito feliz com essa personagem aparecendo. Eu achei esse contraste muito bom. E é aí que as coisas começam a acontecer de uma forma diferente, que eu não vou contar porque eu vou dar spoiler,
mas a chave disso tudo aí é justamente isso. O príncipe precisava, na vida dele, de uma coisa que ele não teve no começo, de uma coisa que ele cresceu sem. E essa personagem nova traz tudo isso aqui, e aí as coisas começam a acontecer de uma outra forma. Eu achei muito bom. E outra, ela também vem com uma história de pais super controladores. Ela também vem com uma questão problemática de que ela é toda de chama, né? Ela é uma princesa de fogo. Uma coisa que aconteceu com ela não sabe por quê. E ela também deve ter sofrido, isso não é mostrado no conto, mas pelas atitudes dela com o príncipe, ela deve ter sofrido o que ele sofreu de uma questão de bullying, né? É um bullying pela sua condição. Então ela se mostra muito empática com ele se identifica com ela e ambos começam a trocar informações importantes um pro outro. Então a gente vê como é importante ter na vida de alguém uma pessoa que entenda essa pessoa, entendeu? Como é importante a gente ter na nossa vida alguém que nos entenda, alguém que venha com empatia, alguém que não nos julgue. Isso é muito legal. E com isso o Raigor nos passa mensagens muito legais dentro desse conto, com uma questão de respeito, de empatia, de não julgar o outro, sabe? E controle dos pais. E aí vai além dos pais, né? Se a gente começar a pensar um controle sobre o outro que a gente tem aqui perto, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser em uma família, pode ser uma amizade, enfim, isso nos leva pra vários caminhos. E quando a princesa chega, acontece essas coisas, né, que eu não vou contar, as coisas começam a se resolver de uma forma, e principalmente por essa questão da empatia e da, como eu posso dizer, eles trocam informações um entre o outro de uma maneira simples, porque eles se entendem. Então a gente pensa assim, quando eles começam a falar um pro outro as coisas que estão acontecendo na vida deles, quando eles começam a se abrir, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. E isso também veio pra mim com uma forma assim, a gente não pode guardar as coisas pra gente. A gente precisa falar, a gente precisa abrir os nossos problemas e fazer alguma coisa e tentar contar pra alguma pessoa. A gente precisa de alguém do nosso lado que entenda e que ouça, porque assim as coisas vão se resolvendo de alguma forma. Não tô querendo dizer que você tem um grande problema e aí você vai começar a falar com um amigo e isso vai, plim, resolver de uma maneira mágica, tudo lindo. Não, mas quando você não tem mais aquela coisa guardada dentro de você, isso já fica mais leve, entendeu? E você já começa a perceber de uma outra forma, a ter a ajuda de alguém que tá ali conversando com você, te ouvindo. Só de ouvir já é uma grande coisa, uma grande ajuda. Então acho que essa mensagem também foi muito importante. Bom, e eu sei que O Príncipe Congelado é um conto de 9 páginas, ele foi muito bem escrito, resolvido e organizado, tá? O leitor fica muito feliz com a resolução das coisas, pelo menos eu fiquei, não vi problemas nisso. E as coisas acontecem de uma forma muito rápida por ser um conto, né? Talvez essa seja uma coisa que incomode um pouco o leitor, porque a gente tá acostumado a ler as coisas de uma maneira mais demorada, mais densa. Então quando a gente vai ler um conto tudo é rápido, então acho que a gente sente um pouco de falta disso, sabe? Não sei todo mundo, eu não tô acostumada a ler contos sempre, então eu senti um pouco a falta da demora para as coisas acontecerem, mas eu entendi que isso acontece aqui porque é um conto. Então eu fiquei pensando, viajando comigo mesma, que isso daria um livro muito legal. Eu não sei se essa é a intenção do Raigor, ou se ele quer ficar com o conto, ele gosta de escrever contos, ele gostou do conto assim, tá ótimo pra ele, não quer escrever mais. Mas se for sua intenção, Raigor, de escrever um livro, um romance, talvez isso aqui seria um bom ponto de partida pra você. Porque eu fiquei pensando assim, você já tem tudo aqui, tá bem resolvido, a história tá aqui, o que vai acontecer tá aqui. Só que se você pegasse esse conto e explorasse alguns caminhos, ele viraria um livro muito bom. Pelo menos na minha opinião seria muito bom, eu leria com certeza. E acho que o leitor fica explorando sozinho essas coisas, entendeu? Os personagens, as situações, o próprio reino, né? Que é um universo totalmente diferente do nosso. Então eu acho que seria bem legal. Fica a dica, se não for sua intenção, parabéns pelo conto, foi muito bem escrito. Por fim, é um conto de fadas, sim, tanto pelas questões mágicas que acontecem aqui, o príncipe fica congelado, tem a princesa de fogo, ele cita em algumas partes fadas, é bem rápido, nada muito... não fala muito, só fala as fadas do reino foram mananã, mas já deu pra perceber que é um conto mágico, um conto de fadas, e que consegue trazer dentro de 9 páginas uma história cheia de mensagens, cheia de pontos a serem explorados e
pra fazer o leitor pensar. É uma história sobre expectativa, sobre personalidade, uma história sobre escolhas e sobre o amor também. O amor de todas as formas que ele pode ser expressado. Eu enxerguei muito isso aqui. Então a única coisa que eu senti falta aqui é de uma demora sobre as coisas serem acontecidas, mas eu entendo que isso não existe aqui porque é um conto. Então tudo bem, tá dentro da proposta, foi muito bem feito. Eu gostei muito e indico pra todos vocês O Príncipe Congelado do Raigor Ferreira. Ele, como eu disse, vendido na Amazon, é um conto de 9 páginas, então você lê, tipo, bem rapidinho, foi ótimo, eu gostei muito de ler. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vão atrás desse conto que é muito bom. Eu vou deixar os links aqui embaixo do vídeo pra vocês poderem achar. Muito obrigada por assistir até aqui. Se vocês gostaram, clique em curtir, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e mostre pros seus amigos. Um beijo, tchau!